E aí, irmã Sister Tânia, Sister Pinheiro, de boa? Hoje eu vou ler o livro de Mórmon e seguindo em frente do primeiro livro de Neve, capítulo 6. E agora eu, Neve, não menciono a genealogia de meus pais nesta parte de meu registro, nem a mencionarei uma vez sequer nas placas que estou escrevendo, porque está no registro que foi feito por meu pai. Não a escreverei, portanto, nesta obra. Basta-me dizer que somos descendentes de José, e não é importante que eu seja meticuloso, fazendo um relato completo de todas as coisas de meu pai, pois elas não podem ser escritas nestas placas, porque necessito do espaço para escrever as coisas de Deus. Pois tudo o que eu desejo é persuadir os homens a virem ao Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, e serem salvos. Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus, e aos que não são do mundo ordenarei, portanto, a meus descendentes que não ocupem estas placas com as coisas que não são de valor para os filhos dos homens. Este capítulo 6. Próximo capítulo 7. Ok? E agora, quisera que soubesseis que depois de meu pai, Lei, haver terminado de profetizar acerca de seus descendentes, aconteceu que o Senhor lhe falou outra vez, dizendo que ele, Lei, não deveria levar sua família sozinha para o deserto, mas que seus filhos deveriam tomar filhas para esposas, a fim de suscitarem descendência para o Senhor na terra da promissão. E aconteceu que o Senhor lhe ordenou que eu, Neve e meus irmãos retornássemos à terra de Jerusalém e trouxéssemos Ismael e sua família para o deserto. E aconteceu que eu, Neve, viajei novamente com meus irmãos pelo deserto para subirmos a Jerusalém. E aconteceu que subimos à casa de Ismael e obtivemos favor aos olhos de Ismael, de maneira que lhe transmitimos as palavras do Senhor. E aconteceu que o Senhor enterneceu o coração de Ismael e também de sua casa, de tal maneira que eles desceram conosco ao deserto, à tenda de nosso pai. E aconteceu que durante a viagem pelo deserto, eis que Lamã e Lemuel, e duas das filhas de Ismael, e os dois filhos de Ismael, e suas famílias, se revoltaram contra nós, sim, contra mim, Neve e Sam, e contra o pai deles, Ismael, e sua mulher, e suas 3 outras filhas. E aconteceu que durante esta revolta, quiseram eles voltar para a terra de Jerusalém. E agora eu, Neve, aflito com a dureza de seu coração, falei, portanto, a Lamã e Lemuel, dizendo: eis que sois meus irmãos mais velhos, e como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento, que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, sim, e seja um exemplo para vós? Como é que não haveis dado ouvidos à palavra do Senhor? Como é que esquecestes que vistes um anjo do Senhor? Sim, e como é que haveis esquecido as grandes coisas que o Senhor fez por nós? Livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos o registro. Sim, e como é que vós haveis esquecido que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo a sua vontade para os filhos dos homens, se nele exercerem fé? Sejamos-lhe, portanto, fiéis. E se a ele formos fiéis, obteremos a terra da promissão, e sabereis em alguma época futura que a palavra do Senhor quanto à destruição de Jerusalém será cumprida, porque todas as coisas que o Senhor disse quanto à destruição de Jerusalém
devem ser cumpridas. Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles, pois eis que eles rejeitaram as profetas e lançaram Jeremias na prisão e procuraram tirar a vida de meu pai a ponto de fazerem-no sair da terra. Agora, eis que vos digo que se voltardes a Jerusalém, também perecerei com eles. E agora, se por vossa escolha subir à terra, e lembrai-vos das palavras que vos digo, se fordes também, perecereis, pois assim o Espírito do Senhor me compele a falar-vos. E aconteceu que quando eu, Nefe, disse estas palavras a meus irmãos, eles se zangaram comigo. E aconteceu que eles me agarraram, pois que estavam muito irados, e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar-me a vida, deixando-me no deserto para que eu fosse devorado por animais selvagens. Mas aconteceu que eu orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor, de acordo com a minha fé em Ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper estas cordas com quem estou amarrado. E aconteceu que, quando eu disse estas palavras, eis que as cordas se soltaram de minhas mãos e pés, e pus-me de pé diante de meus irmãos, e tornei a falar-lhes. E aconteceu que eles se zangaram comigo novamente, e procuraram agarrar-me. Mas eis que uma das filhas de Ismael, sim, e também sua mãe e um dos filhos de Ismael, imploraram a meus irmãos de tal modo que lhes abrandaram o coração, e eles não mais tentaram tirar-me a vida. E aconteceu que ficaram tão pesarosos por causa de sua maldade que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhes perdoasse o que haviam feito contra mim. E aconteceu que eu lhes perdoei sinceramente tudo o que haviam feito, e exortei-os a pedirem ao Senhor, seu Deus, que os perdoasse. E aconteceu que eles assim o fizeram. E depois de haverem orado ao Senhor, reiniciamos a viagem para a tenda de nosso pai. E aconteceu que chegamos à tenda de nosso pai. E quando eu e meus irmãos e toda a casa de Ismael chegamos à tenda de meu pai, eles renderam graças ao Senhor seu Deus, ofereceram-lhe sacrifícios e holocaustos. Capítulo 8. Clepogarte, leitor na voz. Se inscreve aí no meu perfil do YouTube para ver vídeo de leitura, videogame e leitura e música. E aconteceu que havíamos juntado todo tipo de sementes de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. E aconteceu que havíamos juntado todo tipo de semente de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. E aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou dizendo: eis que sonhei um sonho, ou, entre outras palavras, tive uma visão, e eis que, pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nefe. E também de Sam, pois tenho motivos para acreditar que eles e também muitos de seus descendentes serão salvos. Mas eis lá a mãe de Lemuel, que eu temo excessivamente por vós, pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste, e aconteceu que vi um homem, e ele estava vestido com um manto branco, e ele pôs-se na minha frente. E aconteceu que me falou e ordenou-me que o seguisse. E aconteceu que, enquanto o seguia, vi que eu estava num escuro e triste deserto, e depois de haver caminhado pelo espaço de muitas horas na escuridão, comecei a orar ao Senhor para que tivesse compaixão de mim, segundo sua terna e infinita misericórdia. E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso,
E aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E aconteceu que me aproximei e comi de seu fruto, e vi que era o mais doce de todos os que havia provado. Sim, e vi que o fruto era branco, excedendo toda a brancura que eu vi. E enquanto eu me alimentava do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, iniciei o desejo que dele também iniciasse minha família, porque sabia que era desejável que qualquer outro fruto, e ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, vi um rio de água e ele passava perto da árvore, cujo fruto eu estava me alimentando. E olhei para ver de onde vinha, e vi que sua nascente estava próxima, e junto a ela estavam vossa mãe Sária, Sam e Neve, e eles permaneciam ali como se não soubessem para onde ir. E aconteceu que eu lhes acenei e também lhes disse em alta voz que fossem ter comigo e se alimentassem do fruto que era mais desejável que qualquer outro fruto. E aconteceu que indo eles ter comigo, comeram também do fruto. E aconteceu que eu, Lamã e Lemuel também se alimentaram do fruto. Portanto, olhei em direção à nascente do rio, a fim de ver se acaso os encontraria. E aconteceu que os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer o fruto. Cara, português é uma merda. Tipo, tem muita palavra feia, tipo com cu, toda hora cu. Tá ligado? Me perdoa, gente, mas é uma merda ter que ler português. Eu queria saber falar outro idioma. Deixa eu seguir em frente aqui. E aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. E vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio, e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado, que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava, e passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. Ok, falando de barra de ferro, cara, eu lembrei de uma situação que os caras, tipo, enfiaram uma barra de ferro no cara, atravessando a cabeça dele. Nossa, bizarro. Fizeram igual o Drácula Empalador. Deixa eu voltar pra leitura do livro aqui. E vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore, junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pela estrada que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão. Sim, uma névoa de escuridão tão densa que os que haviam iniciado o percurso se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. E E aconteceu que vi outros avançados com esforço. Cara, português é um lixo. E chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro e empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro, até que chegaram e comeram do fruto da árvore. Português, é tipo bunda. Que nojo. Por isso eu não leio mais nada, por isso eu tenho que fazer tratamento. Que o cara que inventou o português, no mínimo, era um estuprador. Porque comida, parecendo tá falando pra pessoa dar o cu, tá ligado? Cu seria tipo Português é ridículo, cara, e a gente tem que lidar com essa merda, tá ligado? E depois de haverem comido do fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados. Eu também olhei em redor e vi na outra margem do rio de água um grande e espaçoso edifício, e ele parecia estar no ar, bem acima da terra. Estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres. Suas vestimentas eram muito finas
Esse deve ser que era o Brasil, né? E sua atitude era de escárnio, e apontava um dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombavam deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E agora eu, Nefe, não menciono todas as palavras de meu pai. Por que você não gostou delas? Eu te entendo, eu também não gosto de algumas palavras. Para escrever sucintamente, porém eis que viu ele outras multidões que avançavam com esforço e chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro, e avançaram continuamente agarradas à barra de ferro, até que chegaram e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. Cara, barra de ferro, tô pensando tipo um show de striptease, tipo a pessoa agarrando a barra de ferro assim, não sei, tá ligado? E também viu outras multidões tateando em direção àquele grande espaço espaçoso edifício. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio. Muitos deles desapareceram de sua vista, vagando por caminhos desconhecidos. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haverem entrado no edifício, apontavam-me com o dedo, zombando de mim, e dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Estas são as palavras de meu pai. Todos os que deram atenção a eles se haviam perdido, e Alamã e Lemuel não comeram do fruto, disse meu pai. E aconteceu que, depois de haver proferido todas as palavras de seu sonho ou visão, que foram muitas, ele nos disse que, por causa dessas coisas que viram numa visão, temia muito por Alamã e Lemuel, sim, temia que fossem expulsos da presença do Senhor. E exortou-os, então, com todo o sentimento de um terno pai, a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles. E o Senhor tivesse misericórdia deles, e não os expulsasse, sim. Meu pai pregou a eles, e depois que haver pregado, pregado tipo Jesus crucificado, pregado, tipo pregar um prego. E depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor. Cessou de falar-lhes. Gente, esse é um livro aqui de Mormon, tá ligado? E, cara, eu vou fazer uma pausa aqui pra falar um trem sério. O português, ele tem muita mensagem subliminar pornográfica, e isso estraga a experiência de leitura, cara. Você que escreve livro, você que trabalha com tradução de livro, estuda sinônimos, cara, e mensagem subliminar, e tira todas as mensagens pornográficas das palavras, do idioma, que o português em si, ele é pornográfico, que é o país do carnaval, né? Então, Brasil é tipo, o nome é abusado, né? Brasil. Tipo, aqui você, blusa de frio, tipo, parece que tá falando que você abusa do seu filho, blusa de frio. Eu entendo assim, sabe? Tipo, português tem muita mensagem subliminar, e eu detecto ela assim, não é possível ignorar, e é horrível. Isso estraga a experiência de leitura, porém não vamos desistir. Entendeu? Vamos seguir em frente na leitura aí, bitch. Capítulo 9. Nefe faz 2 conjuntos de registros, cada um é chamado de placas de Nefe. Beleza. E todas estas coisas que meu pai viu e ouviu e disse enquanto vivia numa tenda no vale de Lemuel, e também muitas outras mais, que não pudessem ser escritas nestas placas. E agora, conforme falei sobre estas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefe às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefe, segundo meu próprio nome, e essas placas também são chamadas de placas de Nefe.
Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer estas placas, com o fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Nas outras placas deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras, contendas de meu povo. Estas placas tratam, portanto, na sua maior parte do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Bem, eu penso sobre os reis antigos do Brasil. Eles eram tarados pervertidos. O Brasil, ele foi invadido, chegou os caras, escravizou o povo e fizeram sexo com as mulheres dos caras. Os caras eram tarados. Saiu ensinando assim: comida. Pra você quiser se alimentar, você comida. Entendeu? Eu acho que os caras, eles eram reis tiranos. A minha teoria, mano. E o Brasil, eu não gosto daqui, mano. Aqui é um puteiro, tá ligado? Porém, eu vou seguir em frente na leitura aqui. Perdi aonde eu tava, viado. Tanto um dos reis, né? Eu não lembro onde tava, viado. E todas essas coisas aqui. Então, de aí o rei. Cara, eu até perdi onde eu tava, de tão revoltado que eu tô, viado. Então eu vou ler tudo do início. E todas estas coisas meu pai viu e ouviu e disse enquanto vivia numa tenda no vale de Lemuel, e também muitas outras mais que não podem ser escritas nessas placas. E agora, conforme falei sobre estas placas, eis que elas não são as placas nas quais faço um relato completo da história de meu povo, pois dei o nome de Nefe às placas nas quais faço um relato completo de meu povo. Elas são, portanto, chamadas de placas de Nefe, segundo o meu próprio nome, e essas placas também são chamadas de placas de Nefe. Não obstante, recebi um mandamento do Senhor para fazer estas placas, com um fim especial de deixar gravado um relato do ministério de meu povo. Nas outras placas deve ser gravado um relato do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Essas placas tratam, portanto, na sua maior parte do ministério, enquanto as outras placas tratam principalmente do governo dos reis e das guerras e contendas de meu povo. Ordenou-me, portanto, o Senhor que fizeste essas placas para um sábio propósito seu, qual me é desconhecido, mas o Senhor conhece todas as coisas desde o começo. Portanto, ele prepara um caminho para realizar todas as suas obras entre os filhos dos homens, pois eis que ele tem todo o poder para fazer cumprir todas as suas palavras, e assim é. Shalom. Então, gente, por umas palavras que eu li, eu não vou ler 30 minutos hoje, entendeu? A gente vai deixar para terminar de ler os próximos capítulos. A gente leu do capítulo 6 ao 9. A gente leu do capítulo 6 ao 9. A gente leu do capítulo 6 ao 9, ok? 6 ao 9. Do capítulo 6 ao 9. E eu, lendo português, achei mensagem subliminar, porém, não é culpa dos caras que traduziram o livro, porém, vocês que são que estão preparando uma geração para o futuro, eu peço a vocês que estudem sinônimos, ensinem um idioma mais bonito para as pessoas, para a próxima geração, porque a gente não é obrigado a ter que ficar lidando com mensagens subliminadas tipo comida, por exemplo, tá ligado? Eu entendo você fala melhor falar refeição, porém eu tenho só 23 de idade, então eu não posso fazer muito pelas pessoas, mas por mim eu tenho que me proteger de coisas iguais a essa. Não tô falando que a religião dos caras é ruim, entendeu, viado? Mas é porque eu tenho problemas psicológicos, entendeu? Então eu leio um trem e entendo o outro. Então eu não vou ler 30 minutos hoje, apesar de que falta só 5 minutos para completar 30 minutos, né?
vamos seguir em frente. Vou falar de palavras que eu não gosto. Eu gosto de palavras que tem cu, que cu é palavrão. Então, tipo, comida, eu não falo comida, eu falo refeição, alimentação. Pegou? É tipo, eu estudei tipo uma parada chamada mensagem subliminar. E o equiposto, mano. Brasil equiposto. Muita mensagem pornográfica. E é isso, cara. Tipo, uma mensagem subliminar até em religião tem, viado. Que, sabe quando você fala? Não, eu não quero nem te falar, viado. Quero nem te falar. Mas, por exemplo, quando fala dorme com Deus, parece que tá falando quando você dormir você vai dar o que? Não sei. Tá ligado? Mas é bizarro, mano. Tipo, não fui eu que inventei o idioma português. Porém, eu acho o português do Brasil muito horrível e eu não queria ser brasileiro. Porém, eu tô pensando, e nos outros países? Pô, deve ser ruim também, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, yes. Yes seria sim, porém, és. A palavra és, só és. Tipo, bunda, né? E tipo, és é bunda em inglês e tipo, yes é sim. Tipo, você falando sim e bunda ao mesmo tempo. E és seria olhos. Então, eu tento até evitar contato visual, tipo, olhar no olho assim, sabe? E tipo, eu penso, tipo, seria tipo, seria o que? Bunda ou olhos? Então, pensando nisso, eu pensei, não é só o Brasil que tem mensagem subliminar, muitos outros idiomas também tem. E isso pra mim, isso é um problema, porque isso atrapalha o dia a dia em família, cara. Você quer estar em família, mas tipo, não dá, tá ligado? E outro lance também que eu tava pensando é só melancia. Cara, aqui é o país do carnaval, Brasil. O Brasil, lá fora, eles veem o Brasil é um puteiro. Entende? Me perdoa por estar falando essas palavras, mas eu tô sendo sincero. Que se a gente ficar censurando, nunca a gente vai achar a solução, viado. Então a gente tem que, tipo, tirar a censura e expor, tá ligado? Eu tô falando sério, viado. Querido Deus, dê a direção certa para a humanidade, que a humanidade está entrando num caminho de perdição. Querido Deus, se você está me ouvindo agora, ó Pai Celestial, me perdoe pelos meus pecados que a humanidade me ensina. E outro, guia a gente para um caminho melhor, meu Deus. E querido Deus, por favor, ensina um idioma mais bonito para os brasileiros. Ensina uma cultura mais bonita para os brasileiros. Porque, querido Deus, eu não aguento mais ficar nesse país onde você acha turismo sexual, carnaval. Isso não é cultura, Deus. Isso é coisa do diabo. Então, gente, desabafei. Vou continuar lendo. Capítulo 9. Nef faz 2 conjuntos de registros, cada um é chamado de placas de Nef. Esse a gente acabou de ler. Capítulo 10. Lei, pen,
lei prediz o cativeiro na Babilônia. E agora eu, Nefe, continuo a fazer nestas placas um relato de meus feitos, de meu governo e ministério. Portanto, para continuar o relato, necessito dizer algo sobre as coisas de meu pai e também de meus irmãos. Pois, eis que aconteceu que, tendo meu pai terminado de relatar o seu sonho e também de exortá-los a toda diligência, falou-lhes sobre os judeus, que depois que eles houvessem sido destruídos, sim, aquela grande cidade de Jerusalém, e muitos levados cativos para a Babilônia, na época fixada pelo Senhor, eles retornariam, sim, e seriam até tirados do cativeiro, e que depois que houvessem voltado do cativeiro, ocupariam novamente a terra de sua herança. Sim, 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantaria um profeta entre os judeus, um Messias, ou, em outras palavras, um Salvador do mundo. E ele também falou, referindo-se aos profetas do grande número que havia testemunhado essas coisas concernentes a esse Messias que ele havia falado, ou seja, este Redentor do mundo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. No Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. Então isso, olha só, presta atenção. Parece que é até Deus, cara. Parece até Deus me usando para falar isso para você, mano. Você que mora no Brasil, sabe que o Brasil é explorado, que nossos jovens são explorados por pessoas que têm muito dinheiro e que vê as pessoas apenas como um objeto sexual, que eles não apoiam artistas, rappers, tá ligado? Eles querem apenas pessoas de funkeiras no topo do auge, que você não vê o Brasil como turismo para rap. O turismo aqui é só funk e carnaval. E ele tá falando sobre um trem que me fez pensar nisso. E você deve confiar no Redentor, igual tá escrito aqui, porque Jesus morreu para a humanidade pagar o pecado dela, mas a humanidade continua em pecado. E a humanidade continua em pecado, e isso não tá certo. Jesus morreu para pagar o pecado. Jesus morreu para pagar o pecado da humanidade. A humanidade ainda está em pecado, e isso não é certo. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E também falou sobre um profeta que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disso. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara. Além do Jordão. E também disse que ele batizaria com água, que ele batizaria o Messias com água. Depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. Então, Cordeiro de Deus, foi necessário fazer um sacrifício humano de um cordeiro, que seria Jesus, para pagar o pecado da humanidade. E a partir daí, a humanidade entender e se arrepender. Porém, a humanidade não está se arrependendo. Aqui no Brasil, as pessoas, elas blasfemam e não se arrependem. Elas fazem músicas que atraem o diabo e você nunca vê elas falando de Deus, porque elas são pessoas diabólicas. Elas fazem músicas para prostituição, mas não fala de Deus. E ainda bem, né? Porque Deus me livre uma pessoa horrível dessa usando o nome de Deus.
Ia ser bizarro. E todas estas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. Eu perdi a leitura onde eu tava, velho. Eu vou voltar aqui atrás, entendeu, gente? Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E falou também sobre um profeta que viria antes do Messias, a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disso. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão. E também disse que ele batizaria com água, que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o Evangelho que seria pregado aos judeus, e também sobre a queda dos judeus na incredulidade, e depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios também, sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados a oliveiras, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida, ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, veriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Senhor e seu Redentor. E com essas palavras meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas, mas as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. E todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda no vale de Lemuel. E aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que disseram com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir. Eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestara aos filhos dos homens, pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele, pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus ser-lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, o homem, que por toda tua obra será levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dia de vossa provação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Serei, portanto, afastado para sempre, e o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar estas coisas
e não as reter. Bem, gente, eu vou seguir em frente na leitura. Vou ler só. Não, na real eu cansei de ler um pouquinho, sabe? Eu vou descansar um tiquinho. Eu parei no capítulo 11. Então, outro dia eu termino de ler. Aí eu vou ler aqui, ó. Aí o próximo dia o próximo dia que a gente for ler, ele vai fazer assim, ó. Lembra-te, portanto, o homem que por toda a tua obra será levado a julgamento. Portanto, haveis procurado fazer mal nos dias de vossa provação. Sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre, e o Espírito Santo dá-me autoridade para proclamar estas coisas e não as reter. E o Brasil é assim, cara. É um lugar que tá sempre pecando. Eles pecam tanto que as gírias que eles usam para sexo é pica, por exemplo. Eles blasfemam até no aniversário de Jesus. Chega no aniversário de Jesus e fala assim, no Natal, vou te dar peru de Natal, tá ligado? Eles são horríveis, cara. No Brasil tem muito isso, tá ligado? Isso tudo que eles usam, gírias pra sexo, eles misturam isso tudo na religião. E tipo, no Brasil você fala, tem muita mensagem subliminar no português, e as mensagens subliminares no português são tudo pornográficas. Por exemplo, comida, entendeu? Até na alimentação eles são profanos. E tá aqui escrito, eu gostei, meu versículo favorito do que nós lemos foram esses daqui, ó. Portanto, toda a humanidade se encontrava num estado de perdição e queda, e assim continuaria, a não ser que confiasse nesse Redentor. E Deus, esse Redentor, eu quero muito que Jesus venha para salvar a gente. Vamos orar. Querido Deus, me salve. Querido Jesus, me tira desse mundo imundo, me tira de perto dessas pessoas horríveis. Em nome de Jesus, Shalom. Suplebugard, se inscreve aí para ver mais leitura. E perdão por eu ter dado um surto, ok? Agora eu vou para uma rave, tá bom? Para um livro de morte.